Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo para falar um pouquinho sobre fechamento do mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que impactam o mercado financeiro no dia de hoje. Sempre temos um olhar aí para âmbito político, economia e também cenário corporativo. Então você que quer começar o seu dia bem informado, conhece pessoas que trabalham no mercado financeiro, compartilha, curte, se inscreve no canal, assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega isso de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Obrigado aí por mais um dia ter a sua companhia. Hoje é dia 13 de janeiro de 2022. Olhando um pouquinho aí para fechamento de mercado no dia de ontem, o índice Ibovespa aí, que mede aí o resultado das principais ações aí no Brasil, fechou novamente em alta, acompanhando as bolsas internacionais, entregando até um resultado acima dos demais mercados e recuperando aí as perdas do ano de 2022, obviamente aí pouco tempo ainda, mas entregando aí acima das perdas, recuperando aí os 105 mil pontos com o fechamento de ontem. Ontem, aí olhando para cenário macro, nós tivemos divulgação do CPI, que é o Índice Oficial de Inflação, né, semelhante ao nosso IPCA lá nos Estados Unidos, que veio aí alto, mas em linha com aquilo que já era o esperado. A inflação aí ficando na casa dos 7% lá nos Estados Unidos, a maior alta aí dos últimos 40 anos, mas dentro daquilo que já era o esperado. Isso também trouxe aí um pouco mais de tranquilidade inicialmente para os mercados, visto que o indicador veio em linha e mercados ainda continuavam refletindo aí o discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, o Banco Central lá dos Estados Unidos. Lembrando que Powell reforçou que, obviamente, o objetivo é controlar a inflação nos Estados Unidos, mas que ele e a equipe econômica acreditam especificamente aí que nos próximos meses, durante o ano de 2022, já irá reduzir aí a inflação, haverá um equilíbrio maior de oferta e demanda, e não é mais momento aí de ter estímulos econômicos, mas também que a era de juros baixos deve continuar lá nos Estados Unidos. Isso tudo ainda refletia nos mercados aí no dia de ontem. Diante desse cenário, assim, o olhar de juros futuro aqui no país também houve uma redução nessa expectativa aí de juros futuro do mercado, e também com esse cenário as empresas do varejo aí, que estavam sofrendo bastante nas últimas semanas, últimos meses, voltaram aí a ter mais confiança e fecharam em alta juntamente aí com Petrobras e Vale, que representam muito dentro do índice Ibovespa, e com as altas aí de commodities, nós continuamos nesse cenário positivo, acompanhando aí a alta das bolsas norte-americanas e também das bolsas europeias, que também continuam aí com esse olhar positivo após o discurso de Jerome Powell no dia de ontem, olhando aí, obviamente, com apenas um pouco de receio para a inflação ainda em países emergentes, né, em países em desenvolvimento, principalmente aí por conta desse aumento aí do petróleo, que causa, obviamente, aí um aumento maior na inflação de países como o Brasil, que estão em desenvolvimento. Olhando um pouquinho para números de forma geral, ontem nós tivemos aí então o índice Bovespa subindo 2% e chegando aí a 105.850 pontos. O dólar aí no dia de ontem caiu 2,43%, chegando a R$ 5,53. Tivemos também olhar aí para as bolsas norte-americanas, um momento aí em que a bolsa Nasdaq, bolsa de tecnologia, subiu 0,23% a 15.188 pontos. O índice S&P 500 subiu 0,31% a 4.727 pontos, e Dow Jones aí subiu aí 0,11% a 36.290 pontos. Continuando e olhando um pouquinho aí para o cenário europeu, na Europa o euro aí caiu também 1,35%, retornando aos R$ 6,33, menor cotação aí das moedas internacionais, né, dólar e euro aí, durante o ano de 2022.
E olhando para as bolsas, o DAX na Alemanha subiu 0,43% a 16.010 pontos. O CAC na França subiu 0,81% a 7.551 pontos. E no Reino Unido tivemos uma alta de 0,62% a 7.491 pontos. Olhando um pouquinho aí para a Ásia também, a China ontem fechou com alta de 1,39% a 14.421 pontos, enquanto o Japão teve alta de 1,92%, aonde a bolsa Nikkei fechou aos 28.765 pontos. Olhando para o cenário de cripto, essa semana inclusive falávamos um pouco mais sobre os especialistas que reforçaram aí o risco de as principais criptomoedas aí estarem com uma correlação muito semelhante aos ativos de bolsa. E nesse cenário aí percebemos um pouco dessa correlação, onde com as bolsas subindo nós também temos o mesmo movimento aí, talvez em intensidade diferente, mas de Bitcoin e Ethereum. O Bitcoin ontem subiu 3,56%, números de fechamento, enquanto o Ethereum aí teve alta de 5,32%. Petróleo futuro, assim como já trazíamos na abertura do nosso Morning Call, novamente aí uma expectativa de alta aí para a negociação ao fim de janeiro de 2022, o Brent chegando aos $84,72, negociação futura, enquanto o WTI chegou aí a $82,77, voltando aí a máximas das últimas semanas, o petróleo futuro. Olhando também o índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, ele voltou a cair 4,29%, já chega aí aos 17,62 pontos, principalmente por esse movimento aí de maior confiança dos investidores em relação aí à bolsa norte-americana. Lembrando, o índice VIX, quanto maior, mais volatilidade, maior o risco do mercado, e quanto menor esse risco. Sempre que ele fica aí abaixo dos 20 pontos, é mais fácil aí de prever os próximos passos aí do mercado e do próprio índice VIX. Olhando aí para metais futuro, o ouro ontem fechou a $1.827 a onça, o alumínio futuro fechando a $2.945, e novamente então a precificação do ferro refinado, olhando aí para a negociação ao fim de janeiro de 2022, já chegando a $128,66. Se lembrarmos aí, tivemos já grande volatilidade aí do minério até o fim do primeiro semestre de 2021, em alguns momentos ele sendo negociado aí até acima de $200, depois começou a haver uma queda forte no preço de negociação do minério, principalmente por uma desaceleração que nós tivemos aí na economia chinesa e na indústria chinesa, onde tivemos o minério de ferro caindo abaixo dos $100 e agora voltando a subir nesse final de 2021, início de 2022, e se aproximando dos $130. Então, um movimento interessante que vale a pena acompanhar também pelo fato de as mineradoras aqui no Brasil terem suspendido a operação por pelo menos 15 dias em Minas Gerais, de acordo aí com as chuvas que têm acontecido, e obviamente acaba afetando também tanto a extração quanto a logística para transporte do minério de forma geral. Fechamento de mercado no dia de ontem, tivemos aí entre as principais altas, então, empresas voltadas ao setor de varejo, e também aí shopping centers também evoluindo bastante no dia de ontem, após aí as falas aí e principalmente o olhar aí de inflação lá nos Estados Unidos, e ainda continuando as falas lá de taxa de juros do Federal Reserve, manter aí o ciclo de juros baixos. Isso segurou um pouquinho o ímpeto de juro futuro aqui no Brasil e trouxe uma valorização para esses setores. IGTI 11, que é Iguatemi, as ações units de Iguatemi, foi a principal alta, chegando aí a subir 8,31% no fechamento, a R$ 17,46. MGLU3, Magazine Luiza, que vinha aí de fortes quedas nas últimas semanas, subiu 7,50%, chegou a R$ 6,31.
Multi3, que é Multiplan, subiu 6,54% a R$ 18,07. LREN3, Lojas Renner, subindo 5,98% a R$ 24,65. E BRML3, BR Malls, subindo 5,93% a R$ 7,68, as principais altas no dia de ontem do índice Ibovespa. Já as ações que compõem o índice Ibovespa que tiveram as principais quedas, nós ficamos aí com LWSA3, Localweb, que caiu 3,44% a R$ 9,55. BID11, Banco Inter, as ações de Units, caíram 3,01% a R$ 24,52. Também tivemos aí Sambi11, Santander Brasil, caindo 2,61% a R$ 30,60. Ciel3, Cielo, caindo 2,40%, chegando aí a R$ 2,03. E Embri3, Embraer, caindo 1,58%, chegando então a R$ 23,11. Essas foram as principais quedas das ações aí que compõem o índice Ibovespa. Olhando um pouquinho para indicadores e aquilo que vale a pena ficar de olho no dia de hoje. Hoje temos a divulgação aqui no Brasil do crescimento do setor de serviços, um dado importante aí, olhando aí para o fechamento do ano de 2021. O setor de serviços, desde o início da pandemia, sofreu bastante, tendo aí as principais quedas, aí por conta, obviamente, aí do lockdown e medidas restritivas. E com as liberações aí que tivemos, ele pode aí apresentar, obviamente, um crescimento. Existe também aí um receio de que o crescimento exacerbado do setor de serviços também possa ampliar a inflação. Então, vale a pena ficar de olho aí para os dois lados, tanto a retomada econômica quanto o receio de inflação, por conta aí desse indicador no dia de hoje. Já olhando para o exterior, é um dia bem movimentado hoje, trazendo aí o relatório mensal do Banco Central Europeu, que analisa aí indicadores econômicos e também faz uma projeção aí dos próximos passos, olhando para esses indicadores e já planejando ações aí de política monetária. Lembrando, já falamos diversas vezes aqui dos movimentos que podem acontecer no Banco Central Europeu e também inicialmente daquilo que a Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, reforçou no ano passado, de não haver aí aumento de taxa de juros. Então, até que haja um posicionamento diferente, ficamos aí nessa incógnita entre as duas falas aí de alguns conselheiros e também da fala no ano passado aí de Christine Lagarde. Também podemos ter um pouquinho aí de informações referente aí aos próximos passos e ao que foi discutido após a divulgação do relatório do Banco Central Europeu, com os discursos de membros do Banco Central Europeu que continuam no dia de hoje e podem já dar pistas em relação aos próximos passos de aceleração da retirada de estímulos, semelhante ao que acontece nos Estados Unidos, e possibilidades aí de aumento na taxa de juros. Então vale a pena ficar de olho também nesses discursos. Hoje também temos lá no Reino Unido a divulgação do indicador de tendência nas condições de crédito do BOE, o Bank of England. Lembrando aí, recentemente o BOE ele aumentou a taxa básica de juros lá no Reino Unido, foi o primeiro grande banco central a fazer esse movimento. E agora esse olhar então para a tendência aí das operações de crédito, lembrando aí que com taxas mais altas a tendência é que haja uma menor busca por crédito, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Olhando para os Estados Unidos, nós temos aí os pedidos iniciais e pedidos contínuos de seguro-desemprego, que também, obviamente, aí, olham para esse cenário de desemprego lá, e aí os próximos passos aí do Federal Reserve. Na semana passada tivemos aí a divulgação do payroll e da taxa de desemprego, então vale a pena continuar acompanhando. Todas as quintas-feiras nós temos essa divulgação lá nos Estados Unidos. Ontem foi dia de CPI, a inflação, o IPCA dos Estados Unidos, e hoje tem o IPP, o índice de preços ao produtor, também aí a ser divulgado nos Estados Unidos, um indicador importante, sempre reforçando que os preços aí do produtor
e os preços do atacado eles acabam posteriormente sendo repassados ao consumidor final, e isso obviamente pesa na inflação, e essa é uma preocupação aí também lá nos Estados Unidos, já que a inflação aí chegou na maior alta dos últimos 40 anos. Hoje tem discurso de membros do FOMC, lá nos Estados Unidos também é o Copom dos Estados Unidos, também dando aí um panorama dos próximos passos, né? Talvez dando dicas aí dos próximos passos e daquilo que podemos ver na reunião do FOMC já no mês de março. E temos aí também discurso aí de membros do Banco Central da Alemanha, também um indicador importante, visto aí que é o maior player da zona do euro, da Europa como um todo, e também sofre nesse momento aí bastante com a questão de inflação, tendo também a maior inflação aí das últimas décadas, e também pode ter algum movimento nesse sentido, então vale a pena ficar de olho nessas conversas e nesses desdobramentos. Olhando um pouquinho aí para aquilo que pode mexer com o ambiente doméstico, né, e também mundial no âmbito político, nós tivemos aí divulgação de nova pesquisa eleitoral e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ele ampliou aí a vantagem aos demais candidatos. De acordo com essa última pesquisa, o ex-presidente aí soma aí 40% das intenções de voto, enquanto o atual presidente Jair Bolsonaro aí soma cerca de 23%. Já vimos, obviamente, aí pesquisas serem desmentidas no momento aí da votação nas urnas oficialmente, mas óbvio, esse é um indicador que pode mexer com o mercado, principalmente aí quando o mercado busca aí fugir dessa polarização Lula-Bolsonaro, e o objetivo aí era que houvesse uma terceira via mais forte. Já temos aí diversos pré-candidatos à presidência que poderiam assumir esse papel de terceira via, mas as terceiras vias possíveis aí estão tendo dificuldades de emplacar e crescer nas pesquisas eleitorais. Se lembrarmos aí, inclusive há algumas semanas, surgiu o boato aí de que o ex-juiz Sérgio Moro pudesse deixar aí a sua pré-candidatura à presidência e sair candidato ao Senado, justamente aí por falta de crescimento nessas pesquisas eleitorais, ponto que foi desmentido por ele posteriormente, mas óbvio, tudo isso mexe com o mercado financeiro, que evita ao máximo essa polarização, e aguardamos agora então cenas dos próximos capítulos que pode continuar mexendo com o mercado financeiro e com a economia de forma geral. Já falamos também algumas vezes aqui, dentro desse ambiente de eleições 2022, da tentativa aí de PT e PSB se unirem aí numa coligação nacional, aonde o ex-presidente Lula seria candidato aí à presidência e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que se desfiliou do PSDB, se filiaria ao PSB e entraria aí como candidato a vice-presidente na mesma chapa com o ex-presidente Lula. Mas as negociações, principalmente aí em eleições regionais, né, Pernambuco e São Paulo, são dois pontos aí que estão em jogo nesse momento aí em relação às candidaturas de quem será candidato aí a governo, acabam aí, infelizmente, mexendo com essa coligação e deixando ela cada vez mais distante. Inclusive o Podemos e outros partidos também já olham para uma possível coligação aí com o Podemos, não, desculpa, alguns outros partidos aí já olham para essa possível coligação, inclusive com o Partido dos Trabalhadores, e tentando levar aí o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que ainda não decidiu sobre a sua filiação. Continuando e olhando um pouquinho aí para aquilo que pode mexer também com o mercado financeiro aí por conta de definições, apesar de ainda não ser votado nos próximos dias, será votado apenas em fevereiro, o primeiro ato aí de André Mendonça, né, que foi sabatinado no final do ano passado e assumiu então a sua cadeira no STF, o Supremo Tribunal Federal, é de encaminhar aí para uma votação ao plenário do STF uma ação promovida aí pelo Partido Novo contra o fundo eleitoral. O fundo eleitoral também foi aprovado aí no final do ano passado, junto com o orçamento, aonde 4,9
bilhões de reais foram destinados ao fundo eleitoral, um aumento aí de quase 200% em relação ao mesmo período aí das últimas eleições presidenciais. Isso obviamente aí gerou descontentamento, né, mas foi a forma que foi aprovado, inclusive um pouco a menos do que aprovações anteriores que foram mandadas aí pelo Congresso. André Mendonça então encaminhou agora, não deu detalhes sobre a sua votação, mas esse é um ponto aí que pode mexer aí nas próximas semanas também com esses detalhes do mercado, lembrando que havendo algum tipo de veto também pode gerar aí novos atritos entre Congresso e o Judiciário e também entre o próprio Executivo, né, o presidente Jair Bolsonaro e o Judiciário, como já vimos acontecer diversas vezes em 2021. Isso mexe com o mercado financeiro e com a economia a nível global. Olhando então um pouquinho para essa questão aí da economia, vemos cada vez mais incertezas aí aqui no Brasil, principalmente com aspectos de risco político e risco fiscal, com a expectativa de alta nas treasuries, né, os títulos públicos norte-americanos, que são os títulos livres de risco, ou os títulos mais seguros do mundo, né, até hoje, nós percebemos também um aumento aí nas taxas de longo prazo em relação aos Estados Unidos, ou seja, o juro real, né, para quem deixa de investir nos Estados Unidos e decide investir no Brasil, começa a ficar um pouco mais distante, justamente por esse movimento de que quando existe um maior risco, uma maior incerteza, o investidor exige um prêmio de risco maior, e aí percebemos o mercado, as NTNBs, continuando aumentando aí acima de 5,5% aí a sua taxa pré-fixada ao ano para os títulos de prazo um pouco mais longo, justamente nesse movimento que deve continuar com essa valorização das treasuries, exigindo aí que países em desenvolvimento aumentem aí o seu prêmio de risco para atrair novos investimentos. A modalidade do compre agora e pague depois, né, que cresceu muito, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, pode chegar ao Brasil aí e concorrer com o crediário e o cartão de crédito. A ideia basicamente aí desse cenário compre agora e pague depois é um parcelamento entre comprador e vendedor, onde o comprador aí paga 25% do produto na hora, leva o produto e semanalmente ele paga aí o restante, né, cerca de 25% por semana, sem nenhum acréscimo e sem a necessidade aí de gerar um boleto, gerar um pagamento via cartão de crédito parcelado. Esse movimento aí tem crescido bastante e, obviamente, ele depende muito aí de confiança e deve aí beneficiar os bons pagadores. Esse também é um movimento aí que pode mexer com a economia nacional, mexendo também com o mercado financeiro. Aguardamos cenas dos próximos capítulos, mas é um ponto interessante de ficar de olho. O petróleo aí continua subindo, como falávamos aí quando mostramos aí as altas do petróleo futuro, né, em relação aos dias anteriores, principalmente aí um dos indicadores que fez com que houvesse essa alta novamente no dia de ontem do petróleo é a redução dos estoques de petróleo bruto lá nos Estados Unidos. A redução foi maior do que era a expectativa, foi divulgado no dia de ontem. Obviamente isso demonstra, juntamente com a expectativa de que a variante Omicron não vai afetar a retomada econômica dos países, isso faz com que haja um maior desequilíbrio entre oferta e demanda, um maior risco, obviamente, com estoque menor, um maior risco aí de escassez do produto. Ainda não tivemos aí, apesar de conversas da OPEP, de que haveria um aumento na produção diária de petróleo de 400 mil barris a mais a partir de janeiro, ainda não tivemos essa definição oficialmente e continuamos com a produção de 400 mil barris dia, apenas como acontecia no ano passado. Obviamente isso mexe também com o preço da commodity e, assim como falávamos anteriormente, isso pesa aí na questão da inflação, principalmente para países em desenvolvimento. Então vale a pena também ficar de olho nesses desdobramentos e na evolução do preço do petróleo. Tivemos no ano passado aí El Salvador
adotando o Bitcoin como a sua moeda oficial, primeiro país a agir dessa forma, inclusive algo bem disruptivo. E aí agora alguns especialistas enxergam aí que o país, que é El Salvador, pode ter perdido dinheiro, visto que ele começou a comprar aí, né, Bitcoin para que transformasse o país, a moeda a criptomoeda em moeda oficial do país, em um momento em que o ativo estava em alta. E agora, com as últimas quedas, então pode ter perdido muito dinheiro aí o país, El Salvador. E óbvio, isso aí pode mexer também com outros mercados, lembrando, foi pioneiro nessa questão e tem, obviamente, sido avaliado por especialistas e por diversos países do mundo toda essa ação que aconteceu em El Salvador. Existem aí expectativa e opiniões contrárias em relação ao Bitcoin e outros criptoativos, outras criptomoedas para o ano de 2022. Alguns acreditam em uma continuidade das quedas, assim como tem acontecido nas últimas semanas. Outros acreditam em uma forte valorização até o final do ano. Vale a pena, óbvio, ficar de olho nesses desdobramentos e em toda essa volatilidade que pode aumentar também com a expectativa de regulação e regulamentação aí que alguns bancos centrais têm buscado aí e fazer em relação a esses criptoativos, as criptomoedas. O aumento de casos de Covid continua preocupando. Diversos estados aí e cidades no Brasil têm dobrado o número de casos diário. E olhando aí para notícias do exterior, especialistas reforçam aí que o número de internações deve aumentar. E isso obviamente preocupa não só a nível Brasil, mas a nível global, mesmo em um cenário onde a variante Omicron tem aí cerca de 1/3 aí da quantidade de internações que haviam aí com a variante Delta, mas obviamente ainda um risco, e essa nova onda, assim como a Organização Mundial da Saúde alertava no final do ano passado, pode ter chegado aqui no Brasil. Hoje já temos alguns estados, como é o caso do estado de São Paulo, que 80% dos casos registrados aí de Covid-19 já são da nova variante, então é importante aí se proteger e também ficar de olho nesses desdobramentos em relação aí à Covid-19 e à nova variante. Olhando um pouquinho aí para cenário corporativo, com necessidade aí de ampliar margens, né? Os marketplaces aí, temos marketplaces aí do Facebook, marketplace do Magazine Luiza, Via Varejo, próprio Mercado Livre, entre outros, acabam aumentando aí as taxas aos lojistas e reduzindo os subsídios, visto que eles também precisam ampliar suas margens. O varejo, de forma geral, aí teve uma grande perda e esses marketplaces, então, nesse momento, acabam reduzindo, então, essa expectativa aí de subsídios e aumentando a margem que é cobrada. Em alguns casos aí chega a ser cobrado aí de 15 até 30% do valor da venda, né, nesses marketplaces. Então isso obviamente acaba também afetando aí o varejo de forma geral e principalmente as pequenas empresas, né, que acabam vendendo dentro desse marketplace. Obviamente vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos e nessa tentativa aí do varejo de retomar o crescimento em 2022. O Banco do Brasil anunciou aí no dia de ontem a estruturação de dois novos fundos de Venture Capital e também anunciou ontem aí o investimento de mais de 200 milhões de reais em startups. Então isso também pode mexer aí com o mercado financeiro. Não é uma recomendação de compra nem recomendação de venda, apenas trazendo aqui notícias que afetam diversos setores da economia e também no mercado financeiro. A Embraer também, que em 2021 teve recorde de alta nas suas ações, principalmente aí com a startup Eve, né, que produz a questão de carros voadores e já tem inclusive diversos pedidos fechados. A Embraer então vendeu ontem duas subsidiárias, duas fábricas que ela tinha em Portugal e com isso aí reforçou o caixa em 172 milhões de dólares. Isso acaba deixando um pouco de fôlego para outros investimentos e pode obviamente aí mexer com esse setor. Vale a pena então ficar de olho. Com a possibilidade de falta de kits de testagem de Covid, que já falávamos no dia de ontem, algumas farmácias como a Rede Drogazil, a Droga Raia,
acabou já cancelando o agendamento de testes online para Covid e alguns hospitais aí já têm restringido também, limitando aí os testes somente para pacientes internados e não aceitando aí novos casos para testagem. Isso obviamente também, além de mexer com o setor de saúde, mexe com a economia e automaticamente com o mercado financeiro. E as mineradoras, assim como havia sido exigido pelo governo federal, entregaram aí no dia de ontem, final do dia, os relatórios sobre as barragens de rejeitos em Minas Gerais. A princípio não há desdobramentos ainda em relação a isso, será avaliado pelos órgãos competentes, mas obviamente é um ponto de ficar, é um setor de ficar de olho, principalmente aí por risco aí de transbordo ou algum tipo de problema nessas barragens. E também aí o preço do minério, que acaba aí por conta das chuvas, né, e da suspensão, como já falávamos anteriormente, subindo nesse momento e valorizando também as ações das mineradoras. Olhando agora já um pouquinho aí para abertura e fechamento de mercado, já são 6h21 da manhã, temos já as bolsas asiáticas fechadas. O movimento aí após as informações de inflação nos Estados Unidos no dia de ontem acabou fazendo com que as bolsas asiáticas mudassem de panorama, apesar de ontem termos visto aí alta nas ações de empresas de tecnologia e principalmente aí um cenário mais positivo após a fala de Jerome Powell reforçando a era de juros baixos. A alta da inflação acima do que era esperado, né? Em linha do que era esperado, mas a maior alta dos últimos 40 anos acabou pesando aí em outros mercados, principalmente na Ásia, que fechou em queda aí de 1,96%, a bolsa chinesa a 14.138 pontos. Bolsa Nikkei, também no Japão, olhando ainda para a Ásia, também fechou aí com queda. A queda foi de 0,96%, bem menor do que a queda na bolsa chinesa, mas Nikkei então fechando a 28.489 pontos, isso às 3 horas da manhã. Olhando um pouquinho para as demais bolsas, os demais mercados, as ações europeias também aí com uma expectativa de queda no dia de hoje, após alguns dias de alta, né, com as falas de Jerome Powell e outros cenários de valorização das ações de tecnologia. Agora temos uma expectativa de queda no dia de hoje, também aí por essa alta maior aí dos últimos 40 anos da inflação nos Estados Unidos, e agora alguns indicadores importantes também em relação à inflação que nós devemos ter nos próximos dias na Europa. Isso tudo pesa nesse momento nos mercados. DAX na Alemanha agora está caindo 0,20%, o CAC na França cai 0,50% e no Reino Unido aí temos uma queda de 0,25%. Pré-market dos Estados Unidos operando aí desde as primeiras horas entre perdas e ganhos. Nesse momento aí todos operando em queda, o índice Dow Jones caindo de 0,10%, S&P 500 caindo 0,5% e Nasdaq também caindo 0,10% nesse momento aí, 6h24 da manhã. Expectativa então, obviamente, aí é de queda nas bolsas globais ou operando aí próximo da estabilidade. Lembrando que o mercado é soberano e diversos indicadores, discursos aí que nós temos no dia de hoje podem, obviamente, mudar esse cenário, mas é a expectativa, inclusive, para o índice Ibovespa, que deve seguir as bolsas internacionais com o cenário interno aí podendo potencializar resultados ou até mesmo trazer um descolamento. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Amanhã, a partir das 5h50, nós estamos aqui novamente para falar sobre o fechamento de mercado no dia de hoje e trazer aí as principais notícias que impactam aí o mercado no final dessa semana. Um bom dia de trabalho, bons negócios e até amanhã. Tchau, tchau.